Oi, gente, tudo bem? Eu sou Tereza Roberta, do canal História de Todas as Mulheres. Eu sou Silvia Nonata. Então, hoje nós estamos aqui para conversar, uma conversa entre nós duas, em que às vezes vai ter convidados, outras vezes vão ser só nós duas, e a gente vai trazer sempre temas que sejam interessantes para a gente e que a gente acha que possa agregar em relação ao feminino e ao ser mulher. Mas é muito mais uma opinião nossa, a gente não tem intenção de trazer nenhuma verdade, né? Só de levantar algumas questões e fazer algumas perguntas e deixar essas perguntas no ar. Então, hoje, nós tivemos uma convidada que também estava interessada nesse mesmo tema que nós, né? Que nós vamos hoje conversar um pouco sobre Frida Kahlo e o que foi ser Frida Kahlo. Então, nós vamos convidar, para já entrar aqui na tela com a gente, Joana Galdieri, que também trabalha na área de saúde mental e que é também psicóloga. Olá, Joana. Olá, tudo bem, Joana? Obrigada, meninas. Muito feliz de estar aqui, podendo falar de um tema que pessoalmente me toca muito, né? Poder olhar para as mulheres através de uma mulher que foi tão importante, né? Que é Frida. Sim. E aí fico pensando... Diga, não? Pode falar. Não, eu fico pensando que acho que importante olhar para a Frida, a mulher Frida Kahlo, né? E não apenas a pintora, como é mais conhecida, cada vez mais, né? A gente tem visto imagens, né, de Frida associada muitas questões do feminismo, né, a pautas feministas importantes, mas eu fico pensando que antes da obra, talvez seja importante também a gente poder conhecer a pessoa, né, a mulher que foi Frida Kahlo. Então, acho que a minha contribuição hoje aqui nesse encontro com vocês é poder trazer um pouco desse olhar de quem foi essa mulher. Sim, então acho que a gente pode começar, a gente vai entrelaçar um pouco, né? Você, depois eu, depois Silvia e as três falando, mas eu acho que é importante, sim, porque, na verdade, a gente não está aqui por Frida ser, né, a pintora que muitas pessoas talvez nem conheçam as pinturas dela, né? O ícone Frida e todo esse merchandising que se dá em cima do nome dela e de algumas frases é o que é vendido. Às vezes as pessoas nem sabem que ela teve a obra que teve, então acho que isso também é uma contribuição, e tudo isso está por trás da mulher. Então vamos começar com a mulher, para a gente se contextualizar, é com você, Joana. Ok, então acho que uma primeira coisa interessante da gente poder enxergar, né, é o nome de Frida, né? Então a gente está sempre falando Frida Kahlo, mas o nome mesmo de Frida, né, é Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Ou seja, ela já chega, né, carregada aí com 3 nomes femininos, né? Ela já carrega 3 mulheres no seu nome, né? Frida, ela foi a terceira filha, né, do casamento dos seus pais. Ela teve, foram 4 filhas mulheres, ela foi a terceira do segundo casamento do seu pai. O pai dela era alemão, tinha ascendência judia, e a mãe mexicana, né, mas de ascendência também indígena e espanhola. Então, acho que a gente vai olhando um pouco para esse contexto, né, dessa mistura de culturas e de experiências. Tem uma coisa que eu acho interessante, né, que o pai, ela tinha um vínculo muito forte com o pai, talvez esse primeiro vínculo aí com o masculino, né, muito forte, e o pai dela costumava chamar ela não de Frida, né, mas de Frieda, que na verdade em alemão significava paz, né, então era uma forma também deles irem se comunicando aí entre si. E aí Frida nasce nessa família, né, com 6 anos de idade ela contrai poliomielite, ela precisa ficar 9 meses acamada, e aí por conta desse adoecimento ela fica com uma diferença, né, do tamanho das pernas, e aí ela passa a ser chamada de Frida perna de pau, né? Então está ali na infância, 6, 7 anos de idade, tendo que lidar
né, com essas denominações que muitas vezes chegavam para ela. E aí, desde muito cedo, Frida sempre foi desse movimento, né, de buscar realizar todas as atividades, né, então era recomendado na época, por exemplo, para ela fazer esportes, né, então por conta dessa questão da perna, então ela falava assim, eu queria fazer natação, ela queria fazer, né, ela queria jogar bola, nada que fosse especificamente do feminino, né, dessa ideia do feminino da época, e aí a gente está falando lá dos idos de 1910, Frida nasce em 1907, né, e aí, com 15, Frida ela vai para a escola preparatória, então ela tem um interesse inicial na vida dela de estudar medicina, então ela vai primeiro, né, para essa escola onde onde se concentravam os intelectuais, os cientistas da época. Porém, aos 18, né, quando Frida tem 18 anos, ela estava voltando, né, num ônibus, e esse ônibus ele tem um acidente, ele se colide com um bonde. Né? Então, foi um acidente extremamente sério, extremamente grave na época, com várias vítimas, e ela foi, né, muito, eu poderia dizer, visceralmente atingida nesse acidente. Né? Então, nesse acidente, ela teve 16 fraturas ao longo do corpo, e me chama a atenção que uma dessas fraturas ela veio através do atravessamento de uma barra de ferro que entrou pelo quadril dela e saiu na região genital, né? Então, esse signo do feminino aí também, né? Da nossa sexualidade sendo literalmente invadido, né? Desde muito cedo. E a partir, né, desse acidente aí, eu acho que é um marco mais forte na vida dela, porque todos os desdobramentos vêm a partir daí. Então, ela precisa ficar muito tempo hospitalizada, ela precisa fazer inúmeras cirurgias, né, ela precisa ficar muito tempo acamada, né, sem de fato poder levantar-se. E aí, a partir disso, né, é que vai surgindo a ideia do pintar. Né? Então, quando ela retorna para casa, a mãe dela faz uma adaptação de colocar uma tela de modo que ela pudesse pintar mesmo estando deitada, já que ela não poderia levantar-se. Né? Então, se coloca um espelho, né? Então ela começa a se ver de fato ali, e a partir desse se ver, desse se perceber, ela vai construindo, né, as suas pinturas, as suas obras. Né? Então, acho muito importante a gente dizer que talvez a obra de Frida tem muito mais uma característica, né, de dar conta de uma necessidade, né, de uma demanda pessoal, do que propriamente um objetivo profissional. Então, Frida não tinha essa pretensão de vou pintar para vender, vou pintar porque eu quero ser famosa. Não. Na verdade, ela pinta, né, como uma das falas dela, eu pinto a mim mesma por ser, né, aquilo que eu mais conheço. E aí, a partir disso, Frida também, né, vai seguindo o percurso dela, ela tem o casamento com Diego Rivera, que é um pintor mexicano, foi um pintor mexicano já era extremamente conhecido na época, né, e um casamento muito conturbado, né, muito intenso, tinha a questão da diferença de idade entre eles, ele era 20 anos mais velho, então as pessoas costumavam dizer que era o casamento de uma pombinha com um elefante, né, então eu acho que de novo, são signos que vão surgindo para a gente poder ir olhando para essa mulher, né? E aí ela vai nesse percurso muito, muito pautada, né? Eu acho que as experiências de vida, pelos seus processos físicos, né? E aí a saúde dela vai se deteriorando, né? Chega um momento na vida dela em que, por conta daquele acidente que aconteceu quando ela tinha 18 anos, ela passa a ter dificuldades para engravidar. Né? Então, ela tem tentativas de gestação, mas que né, nunca conseguiu levar até o fim, então ela sofre abortos, e isso também vai para as suas telas, isso também vai para a sua imagem. Né? Chega um momento da vida dela em que ela precisa amputar, né, uma perna, e isso também vai para a sua imagem, vai para as suas falas. Então, acho que esse é um pouco da mulher, né, e não só da artista, ou do ícone, né? Então a gente fala de uma mulher que teve uma história aí marcada por muitos recortes, né? Acho que de dor, de sofrimento, de perdas, né? Como tantas de nós, né? Acho que é isso, gente. Então, eu acho interessante quando você fala
né? Porque, na verdade, a palavra para o que aconteceu, ela foi empalada, né? Empalada é quando você é varada por um objeto. E eu fico pensando o quanto essa relação, porque essa questão dela com o pai, o quanto ela, de alguma forma, porque ela tinha realmente essa dificuldade com a mãe, era ambígua, a mãe dela era extremamente religiosa, ela não era, ela era comunista, né, foi do partido e tudo mais. E aí eu fiquei pensando também, né, o quanto esse amor pelo pai, porque ela coloca, inclusive, que quando ela teve a polio, o pai dela foi quem cuidou dela, né, que, né, a ternura era o pai, né, enquanto isso provavelmente estava mexendo com ela. Então, quando ela conhece Diego, né, que ela foi mostrar um quadro a ele, ela se apaixona loucamente por ele, que era muito mais velho do que ela. Então, existe aí também já uma relação, né, em relação ao pai, que ela transferiu para Diego, que quando, para mim, eu terminei de ler um livro dela, né? Eu sempre fui muito fascinada pela história de Frida por conta disso, por ela ter sido uma mulher tão quebrada, fisicamente falando, né? Concretamente falando, e o quanto isso, né? Como se fosse uma pessoa que foi marcada para não viver, né? Porque ela teve uma poliomielite, quer dizer, vários momentos de quebra na própria vida, e ela continuava, né? E eu acho que é interessante colocar também que ela continuava, mas ela continuava sofrendo muito, né? A vida dela foi marcada por muita dor, né? E essa dor era física, né? Porque depois do acidente ela mal conseguia ficar em pé muito tempo, ela passou vários meses engessada, e ela dizia que estar engessada, né, nessa parte toda do corpo, no tórax, era uma coisa que fazia bem a ela. Você imagina, eu fiquei me imaginando eu toda, né, presa lá num gesso, e aquilo era o que dava, porque a coluna dela não tinha força suficiente, né? Então, são várias coisas assim, mas voltando à relação dela com o Diego, quando eu estava lendo esse livro, então eu fiquei me questionando, como é que pode uma mulher que é tão forte, e aí eu fiquei pensando em todos nós, que temos relações afetivas, né, que temos o parceiro ou a parceira, não importa, mas em que a gente devota nele todas as coisas, porque ela fazia tudo por ele, né? Ela chegou a ficar com a ex-mulher para ensinar a cozinhar o que ele gostava. Então, assim, tinha essa coisa muito subserviente mesmo dela em relação a ele, né, de fazer tudo até que ela descobre que ele tem as amantes, né? E que a primeira vez ela fica enlouquecida, e aí assim ela vai passando e ela vai descobrindo todas as mulheres que passam por ali, ela já sabia disso quando ela casou com ele, que ele era, né, o maior galinha que tinha no México na época, mas mesmo assim ela casou com ele. E é interessante porque eu fiquei me questionando, enquanto eu estava lendo, eu me questionava o tempo todo, como é que essa mulher que vivia, né, toda essa independência como mulher que estava, né, lá lutando, brigando de igual para igual, ela tinha esse outro lado, né, em que ela era uma relação de mãe e filha ao mesmo tempo com ele, de cuidados, e ao mesmo tempo era o inverso também. Então é como se não tivesse muito um rótulo, né? Até o momento que eles quebram completamente, porque ele tem uma relação com a irmã dela. Então aí é quando eles realmente se separam de corpos, mas não conseguem se separar. Então eles ficam indo e voltando, indo e voltando. E aí, assim, uma coisa que eu também fiquei pensando enquanto eu estava lendo é como ela abria mão do talento dela, porque ele tinha que estar em primeiro lugar. A obra dele era maior do que tudo, né? Então, porque ele é quem ia ganhar dinheiro. Então, assim, essa imagem me fez entrar em contato com muitas coisas dentro de mim também, né? Dessa desconstrução de que a gente também, enquanto mulher, essa questão até que o feminismo traz, de igualdade, porque não existe igualdade. Toda relação ela tem que estar, né, equilibrada. No momento um está mais em cima, o outro está mais embaixo, e essa coisa. E aí, quando ela realmente fica muito mal e ela começa a produzir muito, ele também quando ele pede o divórcio, é porque ele acha que é a única forma que ela tem de poder se dedicar à própria obra dela, né? Assim, eu não esperava, eu não esperava isso dele, mas ele fez isso,
né, pelo menos pelos olhos desse livro que eu li. Então, assim, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, né, nessa questão dessa independência, mas era uma dependência. Então, porque a gente julga muito a outra mulher, se ela não, por exemplo, uma mulher que não trabalha, que está em casa, a gente julga essa mulher, né? Mas Frida era essa mulher também, né? Então, isso me fez rever alguns conceitos meus, né? E a outra questão que Joana já trouxe foi a questão dos abortos. O quanto ela queria ter filho, né? E o quanto ela arriscou a própria vida nas três vezes que ela engravidou, sabendo que ela não podia, e mesmo ela sabendo racionalmente que ela não podia, ela foi até o fim na gravidez, praticamente, eu acho que na mesma época ela perdeu, né, com menos de 3 meses, ela perdeu os 3 bebês, e o quanto isso, assim, eu ia dizer, a palavra era quebrou, mas eu não acho que quebrou não, aniquilou ela, sabe, ela entrava em profunda depressão, né? E até que no último, pelo menos nessa biografia que eu estava lendo, no último aborto, Diego passa a não ter mais relações sexuais com ela, porque diz que é a única forma que ele tem de ter certeza que ela vai ficar viva, que ela não vai engravidar de novo. Então, assim, eu acho que essas questões, eu estava falando aqui que uma das frases dela, que eu não tenho, né, para que pés se eu tenho asas para voar, eu li uma frase que ela escreveu antes dessa, eu vou trazer para vocês, que diz, onde está, meu Deus? Ai, tá aqui. Amputaram minha perna há 6 meses, deram-me séculos de tortura. Há momentos em que quase perco a razão, continuo querendo matar-me. O Diego é que me impede de o fazer, pois a minha vaidade faz-me pensar que ele sentiria a minha falta. Ele disse-me isso e eu acreditei, mas nunca sofri tanto em toda a minha vida. Vou esperar mais um pouco. Isso já foi no final da vida dela, foi no ano dela morrer. E aí, logo depois, essa foi a frase que ela escreveu no diário dela, né, que ela tinha um diário. Mas a frase que ficou famosa foi essa: para que eu preciso de pés se eu tenho asas para voar? Então, eu fiquei pensando muito nisso, nessa coisa que a gente estava falando antes, né, do ícone. O sofrimento que ela tinha estava no diário. No diário dela, né, que eu vou ainda ler, tem todo esse sofrimento dela, a depressão que ela entrou várias vezes, mas o que se vende, vamos dizer assim, né, para que pés se eu tenho asas para voar, né? Mas ela perdeu o pé concreto, né? Não era o pé que ela podia, né, voar porque ela estava querendo ir para outros lugares, mas é porque ela perdeu o pé. Então, uma outra coisa que eu acho incrível em Frida, como ela é diferente, porque eu acho que ela é uma das primeiras pintoras, pelo menos que eu tenha visto, né, que ela admite o quanto ela era quebrada, né, quebrada de verdade, e quando alguém faz um comentário de que os quadros dela pareciam sonhos, e ela coloca, né, a frase que é bem clássica dela: nunca pintei sonhos, o que eu representava era a minha própria realidade. Eu acho essa frase de Frida incrível, porque faz com que ela mostre que tudo aquilo que a gente está vendo nos quadros é a própria vida dela, né? Não foi alguma coisa que saiu de sonhos. Eu fico imaginando, assim, o que nos mobiliza diante de Frida. Nós vamos observar aqui alguns quadros dela para pensar um pouco sobre esse assunto. E eu vejo o seguinte: por que a gente se mobiliza tanto? Porque, na verdade, quando a gente contempla, né, um quadro de Frida, a gente está contemplando o nosso próprio feminino. Então, quando Frida pinta, ela não retrata só a si mesma ou as dores dela, ela retrata a nós, mulheres. Então, há algumas coisas que para nós, às vezes, são segredos, dores que a gente não confessa nem para a gente mesmo, ela traz no quadro. Então, quando a gente observa um quadro dela, a gente tem a oportunidade de pensar: e eu, né? Com que cores eu estou pintando a minha vida?
O que eu estou priorizando na minha vida? Então, eu acredito que por isso que Frida nos mobiliza tanto, porque ela mobiliza algo que está muito dentro da gente. Não sei se vocês têm alguma coisa a falar, meninas, disso. Fiquem à vontade. Eu fiquei pensando, Silvia, que acho que são imagens que inquietam, né? Sim. Não são imagens, assim, esteticamente bonitas ou nem sempre esteticamente confortáveis da gente ver, né? A minha impressão é que a admiração, ela vem depois da inquietação, né? Então, a inquietação, ela chega primeiro e depois, claro, a admiração acaba surgindo, mas eu fico muito com essa sensação, né? E aí eu acho que é justamente onde ela nos toca, né? Onde as dores dela tocam as nossas dores, onde as dificuldades dela tocam as nossas, é onde a gente se encontra, né? Isso, é verdade. Dá, assim, aquela fisgadinha, né, na gente. E aí a minha fisgadinha de Frida tem a ver com o que eu estava falando antes, né? E tem alguma frase dela que ela coloca, assim, que Diego é o centro, né? E aí essa imagem do meio, que ele está literalmente na cabeça dela, me chama muito, é o que chama mais atenção, porque assim, é como ela admite o quanto ele é o terceiro olho dela, né? Ele está no centro. Isso me inquieta muito, né? Muito. Mas diz mais de mim do que dela, na verdade. Verdade, Tereza, assim, por isso que é bacana, né, gente, a arte de uma maneira geral, né, o que a arte diz da gente, né, às vezes nem a gente sabe ou não para pensar, e aí a arte vem e nos toma. Eu elenquei aqui mais algumas coisas para a gente pensar, assim, o que a gente contempla na Frida, né, e outra coisa também interessante que ela faz muito é revisitar a história dela. Então, quando a gente contempla a Frida, a gente também revisita a nossa própria história. Né? Tem esse quadro dela que chama Meus Avós, Meus Pais e Eu, em que ela retrata exatamente, né, os ancestrais dela, né? Você vê que, né, os ancestrais europeus, né, os ancestrais mexicanos, ela, né, a própria maternidade. Então, quem foram esses pais, né? O que eles trouxeram, que legado que eles deixaram emocionalmente na vida dela, né? Como ela se relacionava com eles. Então, quando a gente contempla um quadro assim, a gente tem a oportunidade de pensar na gente, né? Quem são os nossos ancestrais, o que tem deles na gente que a gente gosta, que a gente não gosta, né? O que a gente quer mudar na nossa vida, senhores que somos das nossas vidas, né? Então, eu gosto muito desse quadro porque traz isso muito forte, né? Você vê que, né, é um quadro que, né, traz toda a família, que traz essa ascendência indígena. Então, além da família, tem o local de origem dela. Então, eu acho que por isso que a gente também se mobiliza, a gente revisita a nossa própria história quando a gente contempla a história dela, né? Eu não sei você, Joana, né? Mas quando eu olho, a primeira coisa que eu penso é em constelação, né? Mas o quanto ela entendeu desde muito cedo essa importância da ancestralidade dela, né? Mexicana indígena, né? Que aparece muito também na forma dela se vestir, na forma, né? O que ela pinta mesmo, como ela se retrata, não só que ela se retrata, como ela se veste, mas essa busca, né? Porque eu fico imaginando que ela é assim, como todos os países que foram colonizados, ela tem todas essas representações aí, assim como nós brasileiros, né? Tem o que veio da Europa, o que era do local, né? E ela, né? E a própria questão dela para entender a não maternidade dela, né? Como ela vai buscar a ancestralidade. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Eu acho muito legal isso dela. Intuitivamente ela faz isso. Sim. É interessante você falar isso, Tereza, desse intuitivamente, porque é isso, né? Ela, até em alguns depoimentos, ela diz que ela nem é pintora,
sedutor, ou que ela não tinha pretensões acadêmicas, ou não tinha nem pretensões de belas artes, ser um grande nome, ela pintava a vida dela, era a forma que ela tinha para colocar o sentimento dela no mundo, né? Então, realmente é algo que vem da essência dela, né? E é com essa mesma essência que ela também nos traz, né? O que nos fascina, eu acredito, é que ela traz muito forte a questão dos relacionamentos, né? Dos nossos relacionamentos. Então, nesse quadro, né, que é um dos mais famosos dela, né, Frida e Diogo, o casal, Diego, né, o casal, entre tantos quadros, né, você vê como ele segura a mão dela, a gente pode observar o quadro e pensar na nossa história, né, o que diz o olhar dele, né, para onde vai esse olhar dela, né, a proporção de tamanhos, que a gente sabe que isso vem do real visível, né, mas como o corpo dela aparece, como o corpo dele aparece. Então, o relacionamento com o Diego, que foi assim um ponto central da vida dela, como o amor, né, é de todos nós, a gente pensar de uma maneira geral, ele está muito presente nos quadros de Frida. Sim. E pode falar, você vai falar, Tereza? Não. Não. Eu fiquei só trouxe pensando... outro slide, nossos relacionamentos, em que lugar nos conhecemos, tá? Só para... Ah, sim. Diz, Joana. Não, eu fiquei pensando, né, que você tem trazido muito, né, Tereza, assim, do lugar dessa relação, né, do lugar que Diego ocupa, do que ele representa, mas, ao mesmo tempo, eu acho também que ela consegue dimensionar, né, a repercussão disso na vida dela, né, então, quando ela fala assim, na minha vida houve 2 grandes acidentes, o bonde e Diego, né, então, eu entendo que ela também consegue perceber de que forma essa relação acaba afetando ela. Né? E a minha impressão é que nesse movimento todo ela vai tentando olhar para si, ela vai tentando, né, se manter inteira, né? Apesar de tudo isso, né, dessa intensidade toda. Sim, sim. É tanto, Joana, que quando ela fala até em relação a esses 2 grandes acidentes, ela diz que o pior foi o Diego, né? Isso, sim. Ela diz que o pior foi o Diego, porque, como a gente está vendo aí, né, nesse slide, quando a gente pensa no relacionamento, quando a gente pensa no lugar que o outro ocupa da nossa vida, a gente também está se colocando num determinado lugar, né? Então, nesses 3 quadros que aparecem aí, né, o abraço do amor do universo, né, tem a Terra, né, eu, Diego e o senhor Xolote. Ela traz o quê? Aparece a Mãe Terra, aparece a dor, aparece o sol, aparece a lua, aparece o lugar, né, aparece Diego nos braços dela, né, como ela fala em algumas partes da vida dela, que chama Diego de bebê, né, diz que não pode viver com ele, sem ele, né, e ao mesmo tempo, como era difícil viver com ele, né, numa das últimas cartas ela fala, né, que ele é a mãe, é o pai, é o bebê, é o amor, né, então ela coloca muito a nu o que ela realmente sente, né, você vê que nesse retrato do meio, né, Diego e eu, esse autorretrato, ela aparece, né, com o Diego no terceiro olho, e aparecem lágrimas, né, e assim, Diego gostava que ela usasse o cabelo solto, né, ela preferiu o cabelo preso, né, e você vê que nesse quadro, o que acontece? Aparece Diego, aparece o cabelo solto, mas é um cabelo que acaba até sufocando ela. Então, tem sempre essa ambiguidade, ela põe a nu essa ambiguidade que ela vivia, né? Esse amor que, ao mesmo tempo, era sabedoria, era o terceiro olho, era um amor que também sufocava, né? E nesse autorretrato com o cabelo cortado, né, que foi feito depois de uma das separações, né, de Diego, ela corta o cabelo, porque o cabelo grande, solto, era uma coisa que ele gostava muito. Ela estava pensando quem era ela, qual era a identidade dela, que não era aquela, né, de cabelos longos, conforme o Diego gostava. Então é alguém que está em busca, que está pensando, que não está pensando assim, eu me submeto, né,
a ele, eu tenho a minha identidade, e ela constrói essa identidade muito a partir, né, da pintura, ao longo de toda a vida dela, mas eu também sou essa mulher fraca, sou essa mulher que ama, sou essa mulher que se coloca nesse lugar em relação a Diego. Então, toda essa ambiguidade que, né, voltando a pensar, não é só de Frida, é de todas nós mulheres, né? Sim. E o quanto ela, na verdade, de alguma forma, ela não fica estática, né? Assim, no lugar de pobrezinha. Ela vai buscar também as próprias realizações dela na hora que ela decide que ela também vai abrir o relacionamento dela. Sim, sim. Então, eu acho que isso é uma forma também, assim, e isso era uma das coisas que eram mais criticadas neles dois, que é difícil de entender, mas o amor real mesmo, assim, ela dizia, inclusive, né, que era um amor de outra vida, era Diego, né, uma relação bem complicada. Eu trouxe agora o que acontece conosco no mundo real, visível no exterior. Porque, assim, é interessante, quando ela fala que o que ela pinta, né, não é onírico, não é um sonho, não é surreal, é o real que ela vivia, é interessante porque ela traz aquilo, né, que estava dentro do coração dela e traz também cenas do cotidiano, né? Nesse quadro aí, o ônibus, ele retrata exatamente o momento antes do acidente, que ela estava no ônibus que colidiu com o bonde. Então, eu acho interessante que ela olha também para esse mundo exterior, ela olha para o real visível, né? Talvez por isso que ela não se considerasse, assim, realmente surrealista, porque os elementos que ela traz para falar do que ela sente por dentro são elementos que estão no mundo exterior, né? Então, pensando assim, né, na nossa vida, na nossa realidade, na pintura que cada uma de nós faz, né, no seu dia a dia, né, embora muitos não tenhamos habilidade, né, com as tintas, mas cada uma de nós está fazendo sua pintura todos os dias, né? Eu coloco esse quadro como um convite para a gente pensar assim, como é que a gente está vendo esse mundo real visível, esse mundo em que nós estamos, né? Como é esse aqui e agora? Veja que depois dessa cena aconteceu, né, uma tragédia na vida dela. E ela tem essa sensibilidade de perceber esses momentos antes, né, assim como é o que acontece no dia a dia, né? A gente está atento assim para o nosso dia a dia. Por isso que eu achei interessante trazer aí esse quadro. É engraçado você falando isso, porque eu fiquei pensando, né? Pensando nos outros quadros dela e como esse é diferente, esse realmente não tem para mim nenhuma coisa surreal, é bem real, mas mostra também um pouco de como a gente tem as duas coisas dentro da gente, né? Às vezes o que a gente acha que como a gente está retratando, é como se essa realidade daí fosse aquela realidade que é distante de mim, que eu vejo, mas não me toca. Sabe? Aqui me toca, eu pintaria com outras cores, vamos dizer assim. Eu sinto um pouco isso dela. Né? Como se fosse uma coisa que toca muito ela começa a entrar na coisa mais fantástica, vamos dizer assim, né? Que seria muito mais do onírico, dessa coisa do sonho, de como vai se misturando. Eu sinto um pouco isso. Sim, sim. É interessante você falar isso, porque, por exemplo, se a gente pegar esse quadro aí e não pensar que ele antecede o momento, né, da tragédia do bonde, esse quadro é uma cena que poderia estar em qualquer, né, em qualquer parede, mostra uma cena, né, as pessoas, né, em toda a sua vida, né, ali pensando, né, no que vão fazer, a criança olhando através da janela. Então, é um quadro, se a gente for pensar, inocente, mas quando a gente sabe que esse momento, né, antecedeu o acidente, esse quadro ganha outra conotação para a gente. Ele vira, assim, um pré-tragédia, né? Como é que tudo estava acontecendo antes da tragédia. Então, ganha um outro peso também, né? Só pensando um pouco aí nos significados, né? Eu fiquei aqui na fala de Tereza, né? Essa questão, quando você traz essa imagem, de como essa imagem é diferente, né, das outras pinturas que ela traz. E aí, acho que fazendo uma relação com o que a gente tem hoje, né? Assim, essa coisa da autoimagem. Então, muitas vezes a gente acaba sendo convidado,
a não revelar-se, né, nessa coisa do mostrar-se para o outro. Então, se são redes sociais, se são, né, momentos de troca, então, o que eu escolho mostrar? Né? É o real, né? E muitas vezes a gente fica ali tentando encontrar o melhor ângulo para mostrar o que o outro quer ver, mas não necessariamente aquilo que de fato somos ou como de fato estamos naquele momento, né? E aí fiquei muito com essa sensação, assim, acho que esse quadro aí é o que é visível, né, ao outro, e talvez as outras obras dela falem muito mais de como ela de fato ou de como ela de fato se sentia naqueles momentos, né? E aí acho que, de novo, talvez a inquietação venha daí. Sim. Sim. É interessante, Joana, porque assim, se esse quadro traz, né, o que acontece por fora, esse próximo quadro aí do próximo slide fala o que acontece por dentro, né? Então, esse quadro, né, que chama As Duas Fridas, para mim, assim, é um dos quadros que pessoalmente eu mais gosto dela, porque mostra exatamente o lado de dentro, né? Se a gente fosse pensar, por exemplo, hoje no Instagram, qual seria uma foto que poderia demonstrar esse dentro da gente? E esse quadro traz isso, porque mostra, por um lado, mostra o externo, né? São as duas mulheres, né? Cada uma dentro da sua personalidade, cada uma dentro do seu estilo, né? Ela mostra aí nesse quadro o aspecto europeu dela, né? A ancestralidade europeia, né? Mostra a ancestralidade mexicana dela, e ao mesmo tempo, né, esses dois lados estão dentro dela, de mãos dadas, né, os corações, eles estão ligados, né, uma artéria os liga, né, então tem esse elemento da dor também, se a gente for pensar na tesoura, se a gente, que é o lado, né, esquerdo aí, que é o lado europeu, digamos, né, então esse quadro mostra o que acontece por dentro. Se o bonde, né, se o quadro anterior, o ônibus, mostrava o que acontece por fora, esse aí mostra o que acontece por dentro. E aí é impossível para mim olhar para esse quadro e não pensar, né? Sim, mas o que acontece por dentro de mim? Então, é por isso que, né, eu sou suspeita para falar, mas por isso que é tão instigante, né, contemplar Frida, porque ela traz essa pergunta dentro do quadro, né? Mas é interessante que eu me lembrando agora de várias cenas do livro, né, da vida dela, é que muitas pessoas não viam nenhuma dessas duas Fridas, viam uma Frida assim, que era muito boa anfitriã, que estava sempre nas festas rindo, bebendo, uma pessoa muito, né, sociável. Né? E ela fazia isso, mesmo quando ela não estava nada bem, ela fazia, principalmente nas reuniões que Diego fazia, né? De venda de quadros, e ela, mesmo quando estava dilacerada, ela conseguia, inclusive, mostrar-se mais, né? Tem no ateliê, né? Ela descia da casa dela, que eram ligadas, e todo mundo já começava a ver ela pela escada, então é como se ela sempre tivesse essa entrada monumental, mesmo quando ela está quebrada por dentro. Então, assim, também tem isso, né, que é isso que Joana estava falando, né, não era só, naquela época não tinha rede social, mas quando ela estava no social, que é a rede social também, ela se vestia de uma outra, né, da persona dela. Sim, sim, sim. As redes sociais eram outros, mas, né, mas eram também, redes sociais do mesmo jeito. Mas eram tão, né, tão difíceis quanto, né? Verdade, Tereza. Tereza, quando você fala... Desculpa, Silvia. Não pode falar. Quando você fala, né, da descida dela monumental, eu fiquei com essa sensação, assim, ou seja, ela não só pintava, né, mas ela própria era uma pintura, ela própria era uma obra de arte, né, nessa forma como ela se apresentava. Sim, porque ela produzia as próprias roupas, né? Tudo nela era pensado. O colar, o brinco, tudo era pensado. Né? Quando ela estava no social. E é tanto assim que quando ela também, né, queria mostrar o contrário, né,
teve às vezes que ela cortou o cabelo, né? Ela não usava os adornos, né? Ela usava roupas mais sóbrias, né? Então, né, realmente tinha um papel, né? Tinha um papel, a imagem tinha um papel ali dentro. Né? É isso. Tereza, se você puder passar o próximo slide, né? O que acontece, né? Dentro da gente, por dentro da gente, que eu também sinto como algo que é fascinante em Frida, né? Esse quadro aí foi pintado depois de uma cirurgia mal sucedida, mais uma cirurgia mal sucedida, né, da coluna dela. E aí a gente vê, né, bem o dentro e o fora de novo. Né? O nome da pintura é Árvore da Esperança, mantém-me firme. Então, ao mesmo tempo, e essa operação tinha sido, né, para ver se ela conseguia se livrar dos coletes, o que não aconteceu. Então, do lado direito, a gente tem aí, né, Frida com essa lua, com essa energia lunar forte, né, segurando, né, o colete, livre do colete, e na parte da esquerda, no lado esquerdo, né, Frida num pós-operatório difícil, né, em dor, né, um aspecto, assim, muito, muito de dor mesmo, de sofrimento. Então, o que eu acho fascinante nela é isso, é ela mostrar para a gente que os dois lados estão dentro da gente, estão muito agudos, né? Os dois muito fortes, né? Os dois mostrando que dentro da gente existem tantos sentimentos até contraditórios, muitas vezes contraditórios, mas que no fundo estão dentro da gente e cada um tem o seu lugar, né? Dentro de nós. Se puder passar aí, Tereza, o próximo. E pensando assim, né, que ao mesmo tempo em que ela se posicionava, né, para dentro, que ela nos colocava o que ela sentia, né, todas as dores, todas as emoções, ao mesmo tempo a pintura dela, né, a vida dela era um ato político. Então, esse quadro que encaixaria perfeitamente bem como uma notícia nos dias de hoje, né, se chama Umas Facadinhas de Nada, né, de 1935, e foi feito a partir de uma notícia que ela leu no jornal, né, de um marido, né, que matou a esposa no México, e que ele falou isso quando o juiz, né, durante o julgamento, o inquiriu, ele falou, não, foram só uns facadinhos de nada. E aí Frida retrata essas facadinhas de nada nesse quadro. Então ela, né, é uma mulher política, uma mulher que se posicionava em relação a vários aspectos da vida. Né? E esse quadro nunca foi tão atual, né, gente? Infelizmente, né? Eu acho que realmente ela conseguia. E aí, para mim, era com o quanto ela carregava essa ambiguidade, né? Que nós todas carregamos também. Ela tinha toda essa coisa bem feminista, mas ela também estava, né, com o coração e com o outro aqui no terceiro olho. É uma coisa que eu ainda estou processando. Sim. Vou trazer outra imagem. Sim. Em relação às posições políticas dela, né? Então, ela se posicionava também através da pintura. Esse autorretrato aí, né, foi feito quando ela havia se mudado para os Estados Unidos, né? Diego havia sido contratado para fazer vários murais, e ela foi acompanhando, e ela não gostou do lugar, então ela, nesse quadro aí, ela retrata o que ela estava sentindo, né? Ao mesmo tempo em que, né, se falava, é a América, os Estados Unidos, ele estava assim, né, super a fim de ficar lá, e ela queria voltar para casa, porque ela estava sentindo falta das raízes dela. Então, todo aquele deslumbre, os dois morando em Nova York, ela retrata, né, os Estados Unidos, como a gente vê aí nesse quadro, né, com as fábricas, né, com essa poluição que sobe, né, e mancha a bandeira, né, esses elementos abaixo aí, né, do México, das raízes dela, né, de todo o sofrimento que ela também teve nos Estados Unidos em relação à própria maternidade, né, do aborto que sofreu lá.
Então, ela se posicionava politicamente, ela não se deslumbrava só porque estava, né, só porque tinha ido para os Estados Unidos com o Diego. Né? Então, ela se posicionava também politicamente. E aí, no próximo, Tereza, a gente vê sobre a relação dela com a maternidade, né, que é Silvia, só um minuto, eu preciso coisar aqui, eu vou parar, porque eu preciso botar. Eu tenho um compromisso às 9. Sei. Eu fui só porque meu computador estava dando sinais de que ia descarregar. Eu vou trazer a próxima imagem, aí você começa já falando dela, tá? Ah, tudo bem. Mas vai dar tempo, Tereza, tá faltando um pouquinho. Ok, então vamos. Pode? E outra coisa marcante também, que tem muito a ver com o universo feminino, é a relação com a maternidade, né? Frida pintou vários quadros, né, em relação né, à maternidade, aos abortos que ela teve, né? Esse, por exemplo, foi um quadro bem marcante que ela pintou depois de um aborto, né, que teve nos Estados Unidos, ela engravidou, e aí ela, né, tentou levar a gestação adiante, os médicos do hospital, né, falaram, não, vai dar certo, você vai ter uma cesariana, e ela tenta, mas não dá certo, né, ela acaba tendo um aborto espontâneo, no hospital Henry Ford, né, então ela passou 3 dias sangrando, foi um episódio muito difícil, ela estava fora do México, então ela traz aí essa dor da maternidade, né, que é uma coisa que marcou a vida inteira dela, vários quadros nesse sentido, e aí a gente tem novamente os elementos, né, do exterior, dos elementos, assim, né, do próprio dos Estados Unidos, a cama do hospital, né, e os aparelhos, né, que foram usados lá, que tinha no hospital, essa flor murcha, né, a pelve dela, que era o que a impedia, por causa ainda do acidente do bonde. Então, veja que a todo momento ela está falando de algo que está dentro e que está fora. Era o lugar onde ela estava, era o hospital onde ela estava, era o país onde ela estava, e ao mesmo tempo era a dor dilacerante que vinha de dentro, né, do que acontecia, que já aconteceram no passado, né, de como ela se sentia em relação a isso. Então, ela traz todos os elementos nos quadros de Frida, tem um significado de dentro, fora, olhar para dentro, olhar para fora. E aí é um convite para a gente olhar também para nós, né. No próximo slide, que é Frida e a natureza, né, humana e selvagem, também muito presente, né, na vida dela. Então, veja que sempre ela vai trazer, né, a dor dela, o que ela sente, mas em relação ao que está fora, ao que é do país dela, ao que é tradicional dela, ao clima, isso a gente percebe também nas cores, né? Esse quadro Veado Ferido traz esses elementos, né, das duas naturezas, da natureza humana, da natureza selvagem, né? Frida, né, tinha muito presente nela essas duas naturezas. Ô, Silvia, fiquei olhando para essa imagem, fiquei pensando um pouco assim, né, o que é o ferido aí nessa imagem, né? Justamente a parte selvagem, Isso. Né? O quanto que os nossos instintos, né, as nossas conexões com a gente, com esse feminino, eles vão sendo atacados, eles vão sendo feridos ao longo da nossa trajetória, né? Sim, verdade, Joana, é verdade. É interessante você falar isso, porque, né, a gente vê o olhar dela, se a gente olhar para o quadro, o olhar dela, né, é um olhar direto para nós, é um olhar que ao mesmo tempo, que parece até assim que está olhando longe, né, que não esboça assim uma dor, mas que o corpo a gente vê pelo tanto de flechas que tem aí, né, pelo sangue, a gente vê como esse corpo está ferido, né, então muito bacana o que você traz, né? Porque é um pouco cada uma de nós as nossas dores, né? E é interessante também porque o corpo esse feminino dela é como se o feminino dela nunca tivesse realmente explodido dessa forma selvagem, né? Porque me lembrei que uma das questões que ela tinha com Diego era porque ele tinha que sempre ter muito cuidado nas relações sexuais com ela, porque
podia machucá-la ou quebrar alguma coisa, né, que estava não muito consolidada. Então, assim, é como se ela nunca pudesse viver uma coisa mais selvagem, vamos dizer, fisicamente falando, porque ela tinha esse corpo todo flechado também, né? O corpo físico dela. Então, esse feminino explodiu de outras formas. Não é que ela não tivesse, né? Não tem a ver com prazer, eu estou falando da coisa selvagem. Né? Porque essa é uma das questões dela com o Diego, porque que é quando ela conhece o Nicolas, é uma coisa que ele é mais calmo, mais tranquilo, enquanto que Diego era mais selvagem, vamos dizer. Né? Então, isso também é uma coisa que pesa na vida dela, né? Esse lado não selvagem, não explosivo, porque o corpo dela era um corpo frágil, né? Enquanto o outro, né? Realmente, Serena. E no próximo slide, né, nós temos esse quadro que é Diego e eu também, se a gente for pensar, né, naquele quadro anterior que a gente mostrou do casamento, né, em que os dois estão um do lado do outro, né, e aqui é o que você estava, né, até falando um pouco dele antes, né, Tereza, qual é né, em que lugar, né, Frida colocava Diego, como esse terceiro olho, como a sabedoria, né, e é interessante porque ela tem essa consciência, né, de que ele foi o pior acidente na vida dela, né, foi pior do que o acidente do bonde, né, que tinha todas as questões, assim, entre eles, né, e realmente as questões vinham a nu, ela se posicionava, ao mesmo tempo que era esse o lugar onde ela o colocava. Então, quando Frida pinta, ela dá vida, né, e cores a segredos que são nossos, né? Quer dizer, ela mostra a intensidade do sentir, porque às vezes a gente pensa, né, na oposição pensamento-sentimento. Então, no pensamento está tudo resolvido, a gente entende, né, o que deve ser, o que precisa ser, está tudo certo. Mas o sentimento nos diz outra coisa. Né? Ele tem essa natureza, até se a gente for pensar, essa natureza selvagem. Então, quando a gente tem contato com esse sentir, a gente precisa meio que observar o que é esse sentir. E eu percebo, eu sinto que Frida percebia isso, assim, o que ela sentia. Por isso que talvez ela pintasse tão bem essas contradições, né? Porque no mesmo quadro ela explicita essas contradições. Ela mostrava como ela se sentia, né? E muitas vezes impotente, muitas vezes ela, né, mesmo feminista, mesmo uma mulher à frente de seu tempo, ela sentia que pensava, né, qual era o lugar que Diego ocupava na vida dela. Até o final da vida dela, né, eles se separaram, eles voltaram, e sempre teve essa ambiguidade. Assim como na nossa vida, né, nos nossos relacionamentos, né, nos nossos relacionamentos com os outros, no nosso relacionamento conosco. Então, ela traz né, esse segredo. E quando eu penso assim em segredo, eu acho que é importante a gente falar, porque às vezes o segredo, ele nos mata, né, um segredo que é calado, né, às vezes um abuso que a gente sentiu, seja lá de que natureza for, né, um desrespeito às nossas vidas, muitas vezes né, a gente consegue superar quando a gente compartilha. Então, eu penso nisso porque eu penso no História de Todas as Mulheres, nesse canal, né, no nosso grupo terapêutico, como esse momento em que a gente pode compartilhar os nossos segredos. Então, por isso que eu, né, achei interessante trazer aí esse quadro. Se vocês querem falar alguma coisa sobre... Vamos passar para o próximo, então. Nesse slide final, essa imagem da esquerda aqui, né, que foi capa da Vogue em 2012, né, quando Frida não era assim tão moda, né, quando não estampavam tantas canecas, almofadas, camisetas, sandálias, etc. Né, foi a partir dessa capa da Vogue que Frida foi meio que redescoberta. Então, né, a Vogue, né, dentro, né, do seu contexto da moda, de ditar a moda, de ditar, né, uma estética, quando ela traz essa capa aí com a Frida,
ela meio que redescobre a Frida e o mundo, né, passa a vê-la de outro modo, né, e aí tem toda essa questão da indumentária, né, das cores, então foi meio que a partir dessa capa que começou essa onda, né, consumista, digamos, em relação à Frida, né, essa capa foi, assim, muito marcante. Mas quando eu resolvi trazer essa capa, eu pensei assim, que apesar né, da gente, às vezes eu olhar e pensar, meu Deus, está tudo tão banalizado, mas de alguma forma, eu acho que quando a gente tem contato, mesmo que seja uma coisa superficial, né, poder ver a Frida, poder gerar na gente uma curiosidade, né? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que está estampando a minha almofada? Qual é a história dela para além, né, desse objeto, né, aqui que pode simplesmente estar no meu sofá, estar na minha sala? De alguma forma, assim, eu acho que é um convite, pode ser um convite para a gente pensar assim, quais são as cores, quais são as tintas que a gente está usando para representar as nossas vidas, né? Além de uma capa numa rede social, por exemplo, quem são as outras Fridas que nos habitam, né? Que seria a imagem da direita, né? 2 ou 3 ou 4, né? Então, eu acho interessante a gente pontuar aqui no finalzinho esse convite, né, para pensar quais são as cores, quais são as tintas, né, quais são os sentimentos que a gente está representando a vida da gente hoje, e como é que esse contato com a vida da Frida pode fazer a gente mergulhar na gente mesmo, né, nas nossas histórias, na história de todas as mulheres. Joana? Eu queria, acho que a gente já está indo para o final, eu queria agradecer, né, pelo convite, e sempre que eu falo, né, o que eu olho, o que eu me debruço sobre a história dela, né, eu me reencontro, né, eu sempre descubro algo novo, e é uma viagem muito boa de fazer, então que a gente possa seguir nesse mergulho, né, sempre mergulhando em nós. Sim, eu acho que isso que a gente trouxe das redes sociais, de que sempre existe uma pessoa além do que é visto, né? E eu acho que isso é importante para a gente também, como o Silvia falou. Naquela almofada está representada, não é só um desenho, né? Tinha uma pessoa ali por trás. Da mesma forma, quando a gente posta uma foto nossa na rede social, existe uma pessoa ali por trás, né? E que eu acho que isso talvez seja o mais importante, principalmente na conjuntura que a gente vive, né, de que existe uma outra pessoa e que é com aquela pessoa com quem eu quero estar em contato, não com o que ela está, né? Uhum. Sim, sim. Eu acho, né, até quero agradecer a participação de Joana. Oi, ela congelou. Então, eu quero agradecer a participação de Joana. Foi importantíssima, Joana. Foi muito legal, né? E a gente pode ainda reeditar alguns encontros aqui ou lá no seu canal também. Né? E a gente vai tentando. Vai, fala agora, porque você tinha congelado, aí eu falei por você. Ah, sim. Não sei até onde, né, onde eu vou recomeçar, tá bom? Né? Eu acho interessante, não, vou recomeçar, né? Eu quero agradecer, Joana, a sua participação, né? Quando a Tereza falou, eu achei ótimo, né? E as suas falas, né? Eu acredito que são muito pertinentes. Acho que é importante a gente trazer aqui essa diversidade de sentimentos, né? De olhares. E Frida é uma coisa, né? Mobiliza muito a gente, né? Por tudo que a gente falou, né? Porque mobiliza o que se passa, né? Então, acho que o chamamento é assim, aqui para a gente é qual é a Frida, né? Que nos habita, né? Quais são as coragens que a gente precisa ter, né? Quais são os medos que a gente precisa suportar, né? O que a gente precisa para seguir em frente. Então é isso, né? Obrigada a todos, né? E todas. Esse é mais um vídeo aí, esperem os próximos, se inscreva no canal, né?
Um prazer ter vocês aqui. Você quer falar, Tereza? Não, só dizer que se alguém que assistir, né, achar interessante ou quiser colocar alguma questão que viu, que a gente não viu, pode colocar nos comentários ou entrar com uma das três em contato. Eu vou deixar também o Instagram lá nos comentários, né, das três, e que essa provocação continua, né? A pessoa, quem quiser, pode, é para se sentir provocada, na verdade. Muito bom. Obrigada, meninas, e até a próxima. Até Tchau, a Joana. Tchau, tchau.